Bom, pessoal, depois de estudarmos Ética das Virtudes, nós vamos agora estudar a Ética do Dever. Nós vamos entrar na ética moderna, contemporânea. Então, o autor principal é Immanuel Kant, e a obra principal que nós vamos estudar para a Ética do Dever será a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de Immanuel Kant. Aqui ele tenta apresentar um projeto de metafísica dos costumes, apresentando os princípios a priori do direito e da ética. Para isso a gente tem que ver o que ele vai entender como metafísica e como princípio a priori. Material de estudo. A obra resumida, então, nessa nós temos dentro desse livro, né, de Laurence Bonjour e Ian Baker, outro texto auxiliar é o capítulo A Metafísica dos Costumes de Kant e o Idealismo Alemão. Esse capítulo 2 da apostila de Ética 2 do professor Darley Dallagnol, da Universidade Federal de Santa Catarina. E outra obra auxiliar, seria interessante ler o capítulo 4, A Noção de Boa Vontade, da obra A Teoria dos Dois Mundos e o Conceito de Liberdade em Kant, do professor Paulo César Nodari. Esses textos nos auxiliam a entender o texto de Kant. Bom, os dois sentidos de metafísica utilizados por Kant vão ser o de metafísica dogmática e no sentido de a priori. No sentido de metafísica dogmática, o Kant vai dizer o seguinte: bom, o que seria, né? É a tentativa de provar a existência de Deus, provar a imortalidade da alma, a efetividade da liberdade, como nós podemos ver na nossa apostila aqui. O outro sentido de metafísica seria o sentido de a priori. Então, no primeiro, o Kant vai dizer o seguinte, que essas tentativas ultrapassam os limites da razão humana. Ele vai tratar disso na Crítica da Razão Pura, que é outra obra escrita por Kant. No sentido de a priori, seria, de forma resumida, mais ou menos o seguinte: os filósofos empiristas vão dizer que todo conhecimento vem da experiência humana. Então, nós não podemos ter conhecimento se não partirmos da experiência. O Kant vai concordar até um certo ponto com isso, mas ele vai dizer que também nós temos algumas intuições que não dependem da experiência. E nós temos uma capacidade de construir conhecimentos a partir daí. Então, nós podemos ter uma espécie de conhecimento a priori. A priori vai significar não antes no tempo, temporalmente falando, mas logicamente anterior. Então, já que estamos tratando com estudantes de engenharia, pensemos o seguinte: quando nós estudamos geometria espacial, nós baseamos algumas conclusões que nós tiramos na geometria espacial a partir do nosso estudo de geometria plana. E o nosso estudo de geometria plana se baseia no ponto e na reta. Entretanto, nós não conseguimos definir de forma justificar, assim, de forma ou provar, o ponto e a reta.
O ponto seria, por exemplo, o cruzamento de duas retas, né? Eles não têm 3 dimensões, o ponto não tem profundidade, não tem largura, né? E a reta seria ou a menor distância entre 2 pontos, ou então uma sequência infinita de pontos, mas sempre recorre ao conceito de ponto, e o conceito de ponto ao de reta também, e assim vai. Vejam que o ponto e a reta são de certa forma intuitivos, e nós não precisamos prová-los, não precisamos da experiência do ponto, da experiência da reta, e assim vai. Entretanto, todas as outras formas geométricas, nós conseguimos ver ter a experiência de algo circular e tal, né? Algo quadrado. Bom, o que o Kant tenta fazer é o seguinte: fazer com que, desinfetar, por assim dizer, a filosofia moral ou a ética de tudo que é empírico, e tentar fazer com que todas as conclusões tiradas na filosofia moral sejam a partir de algo também que seja um princípio universal que todo mundo aceite e que não precise ser provado, assim como o ponto e a reta. Nós não precisamos da experiência do ponto e da reta, mas a partir deles nós conseguimos tirar todas as outras conclusões da geometria. Se na filosofia moral nós pudermos fazer algo assim, ela também será universal, como a geometria é. Então, o Kant, na fundamentação da metafísica dos costumes, vai tentar fazer esse movimento de ir até o princípio a partir do qual todos os seres racionais possam tirar a conclusão do que é o certo e o errado a ser feito. Esse primeiro princípio, nós vamos ver depois, ele vai chamar de imperativo categórico. Ele vai ter mais de uma formulação para o imperativo categórico, ele faz algumas correções e tal, mas em princípio é isso, né? Para começar, Kant vai tentar partir de um princípio que valha para todos os seres racionais, independentemente da sua natureza. Isso é importante, independentemente da sua natureza, porque o que importa é que valha para todos os seres racionais, certo? Então pode até não ser humanos, né? Se fosse o caso, né, de alienígenas ou de outros seres que nós venhamos a descobrir na Terra, que é improvável talvez, mas o que não é impossível, né, que sejam racionais, esse princípio valeria também. Então, o Kant vai dizer que a filosofia moral ela tem uma parte empírica e tem uma parte pura. Uma parte empírica, em que nossa vontade é afetada pela experiência, e uma parte pura, então, que precisa se basear em princípios. Algo que é uma espécie de postulado, assim, parte do pressuposto de que exista a liberdade do agente racional. Então, se não há liberdade, ou seja, se tudo é pré-determinado, o determinismo está valendo, nós não teríamos nem por que tratar de ética. Então, primeiro, Kant tenta desinfetar a filosofia moral de tudo que é empírico. Ele parte do pressuposto de que há uma parte pura da filosofia moral, que é uma parte puramente racional, né? E também de que não temos a possibilidade de provar a existência de Deus de forma teórica, né? Mas de que talvez
tenhamos um conhecimento prático, podemos ter um conhecimento prático acerca disso. Então vamos ver aqui o primeiro parágrafo da primeira seção da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, a primeira seção chamada Transição do Conhecimento Moral da Razão Vulgar para o Conhecimento Filosófico. Vou ler só um pedacinho, só um trechinho. Começa a obra assim: neste mundo, e até também fora dele, nada é possível pensar que possa ser considerado bom sem limitação, a não ser uma só coisa: uma boa vontade. Discernimento, argúcia de espírito, capacidade de julgar e como quer que possam chamar-se os demais talentos do espírito, ou ainda coragem, decisão, constância de propósito como qualidades do temperamento, são, sem dúvida, a muitos respeitos, coisas boas e desejáveis, mas também podem tornar-se extremamente más e prejudiciais se a vontade que haja de fazer uso desses dons naturais e cuja constituição particular por isso se chama caráter, não for boa. O mesmo acontece com os dons da fortuna. Poder, riqueza, honra, mesmo a saúde e todo o bem-estar e contentamento com a sua sorte, sob o nome de felicidade, dão ânimo que muitas vezes por isso mesmo desanda em soberba, se não existir também a boa vontade que corrija a sua influência sobre a alma e juntamente todo o princípio de agir e lhe dê utilidade geral. Isto sem mencionar o fato de que um espectador razoável e imparcial, em face da prosperidade ininterrupta de uma pessoa a quem não adorna nenhum traço de uma pura e boa vontade, nunca poderá sentir satisfação, e assim a boa vontade parece constituir a condição indispensável do próprio fato de sermos dignos de felicidade. Quem que ele está criticando aqui no início? Nós estudamos a Ética das Virtudes antes. Então, o que ele está dizendo? Dentre outras coisas, ele afirma que as virtudes, elas não são boas. Elas são boas, mas elas não são boas em si mesmas. A aplicação das virtudes, se for ruim, torna a ação ruim. Então, eu posso ter uma virtude, vamos supor, a virtude da fortuna aqui, né? Ser uma pessoa rica e usar a riqueza para coisas ruins. Então, o valor moral da ação não está na virtude, está em uma outra coisa, a qual ele chama de boa vontade. Ele segue também dizendo aqui que a boa vontade não é boa por aquilo que se promove ou realiza, pela aptidão para alcançar qualquer finalidade proposta, mas tão somente pelo querer. Isso é, em si mesma, e considerada em si mesma, deve ser avaliada em grau muito mais alto do que tudo o que por seu intermédio possa ser alcançado em proveito de qualquer inclinação, ou mesmo, se quiser, da soma de todas as inclinações. Então, o que seria uma vontade boa? Bom, até estudando a Ética das Virtudes, assim, resumindo de forma até simplista, agir de forma racional é agir conforme a sua natureza, né, de ser racional. Aqui o Kant, também resumindo, com todos os erros que uma simplificação pode causar, a racionalidade nos permite, diferentemente como pensavam os antigos, romper com a nossa natureza. Então, romper com as nossas inclinações. Então, se o instinto me impele a agir de tal forma,
eu tenho a racionalidade como uma forma de poder romper com isso. Inclusive, essa forma de pensar, ela acabou sendo revolucionária pelo seguinte: agora, ali nós estamos perto da Revolução Francesa, ali, né, quando Kant escreve a fundamentação da metafísica dos costumes. Então, assim, de forma bem simples, qual vai ser o raciocínio? Ora, se todos nós temos, de forma razoavelmente igual, essa capacidade de romper com as determinações da natureza, né, transcender a natureza, nós somos iguais nisso, né? Então, se todos nós temos a capacidade de agir de forma racional, ou seja, agir de forma livre das determinações da natureza, então, se todos nós então somos livres, nós somos iguais nessa capacidade, certo? Então, aí tem uma relação inclusive com o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, mais um terceiro elemento que vai surgir depois, que é a fraternidade. Ora, uma vontade boa é uma vontade que considera tão somente o que é racional a ser feito, observa tão somente a razão. Então, se ao agir o agente leva em conta suas inclinações, ele está levando em conta um elemento irracional. Para agir racionalmente, ele tem que levar em conta apenas a razão. Então, ele não deve levar em conta os seus instintos, os seus desejos, as suas inclinações. Uma vontade boa, ela não depende então da nossa natureza. Agir de forma racional é agir apenas pela razão. Uma vontade boa é desinfetada da nossa sensibilidade. Então, agir corretamente é agir pelo dever, pelo que é correto a ser feito, sem levar em conta as condições em que o agente está. De outra forma também, não se deve levar em conta as consequências da ação. Levar em conta as consequências da ação também deveria levar em conta que eu tenho uma certa experiência sobre o mundo, e tendo essa experiência sobre o mundo, eu consigo, de certa forma, calcular as consequências dos meus atos. E eu vou provavelmente errar, ou posso errar ou posso acertar, mas não é confiável o cálculo que eu faço. Uma das características da boa vontade é que ela é confiável. E é confiável porque é universal. E é universal porque é racional. Então, a boa vontade, ela não depende se o agente vai agir justamente pelo que é racional. Ele não deve levar em conta as consequências dos seus atos, nem levar em conta as condições ao agir. As condições ambientais, as condições do próprio agente, como a sua sensibilidade, as suas inclinações, os seus instintos e tal, seus desejos e tal. Deve levar em conta unicamente o dever, e o dever é puramente racional.